Deus abençoe vocês que nos acompanham nesse canal. Eu quero deixar aqui mais uma reflexão nesse dia, né? Nessa tarde, nessa noite, depende da hora que você vai receber esse link, depende da hora que você vai abri-lo, né? Ou vai repassá-lo. E nos ajude, continue repassando. Se a mensagem falou seu coração, deixe um testemunho, né? Se essa mensagem falou seu coração, passe ela para frente. Enfim, que a palavra que aqui Deus traz ao meu coração, que eu compartilho com todos, que ela sirva para abençoar você, que ela abençoe também a todos aqueles que você conhece em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um mês muito, vamos dizer assim, um mês carregado de opiniões diversas. Para muitos, agosto é o mês do desgosto. E para aqueles que creem, não, isso não existe. Então nós, desde o dia 1º, da madrugada do dia 1º, nós estamos aí durante 30 dias em consagração às 3 horas da manhã, eu juntamente com uma equipe. E você que precisa, de oração, você quer deixar o seu pedido de oração, deixa aí embaixo escrito no link desse canal aí, não precisa se identificar caso você não queira, apenas deixe somente ali o seu link ali, o seu pedido. Ore pela minha saúde, ore pela minha família, ore pela meu trabalho, minha vida profissional, ore por uma viagem que eu vou ir ou vou retornar, ore para o meu familiar, enfim, cada um sabe aonde precisa de oração, E Deus colocou isso no nosso coração. É um trecho na Bíblia que diz que aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. Então Deus trouxe esse entendimento, e sobre essa palavra nós vamos estar orando do dia 1º ao dia 30, às 3 horas da manhã, estaremos ali clamando a Deus. É a oração contra o desgosto. Desgosto, às vezes, muitas pessoas ouvem essa palavra e falam: mas eu não tenho nenhum desgosto na minha vida não, graças a Deus. Mas desgosto é tudo aquilo que está sem gosto, sem sabor. Às vezes a pessoa realmente passa um momento de desgosto mesmo, ou então ela não está provando de um bom sabor, está trabalhando, não está no desgosto do desemprego, mas ela está trabalhando, mas não consegue usufruir, saudavelmente do seu trabalho, ela tem saúde, ela não está doente, no desgosto da enfermidade, mas é uma saúde que ela é limitada, a pessoa não está no desgosto das dívidas, dos problemas, dos vícios, mas em compensação não está provando de um sabor, regalado, de paz. Então, enfim, são várias situações. Eu estou trazendo só um entendimento para você, que às vezes nós estamos com desgosto e não sabemos, Parece que às vezes a gente, sem querer, sem saber, nós não estamos provando de um bom gosto, de um gosto prazeroso das coisas que deveriam estar sendo assim, e sem querer a gente já se adaptou com um gostinho mais ou menos. Deus tem um sabor perfeito para nós em nome de Jesus, amém? Então, partindo desse entendimento, Deus me trouxe uma palavra, que os planos dele não podem ser frustrados, não pode, mas nós podemos atrapalhar muitas das vezes se nós não permanecermos crendo, aquilo que Deus planejou, ele há de cumprir, desde que nós permaneçamos crendo em todo o tempo. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 63, tem uma passagem ali do nascimento de João Batista, o anjo visita Zacarias. Zacarias, então, ele estava na sua turma, cumprindo ali o seu sacerdócio, estava no templo, e o anjo então visita e diz que a oração dele foi ouvida. E aquela oração, então, ele diz que ele já era velho, já estava avançado de idade, sua esposa era estéril, como ele iria saber disso? Então, muitas das vezes, nós, com o passar do tempo, às vezes sem perceber, nós vamos deixando esse esfriamento entrar no coração, e mesmo que a gente esteja no templo, esteja ali cumprindo o sacerdócio, como Jesus nos fez reis e sacerdotes, como diz Apocalipse, e nós estamos no templo, que é a igreja, e na palavra, que também é o templo de Deus. Então, sem perceber, às vezes bate esse tipo de incredulidade. O Zacarias demonstra isso nas fases mais para frente desse texto, O anjo de Deus, ele nos visita. A palavra, a mensagem, ela vem. Mas muitas das vezes, mesmo no santuário, nós nos deixamos levar por esse esfriamento.
mas para receber uma coisa de bom ali, nós entendemos. O anjo ele só pode visitar se estivermos no santuário também. Então o santuário, apesar do esfriamento, apesar das fases de esfriamento de Zacarias, ele estava no templo. Então não deixe nada tirar você do templo, porque de uma hora para outra, Deus ele vai enviar, vai visitar e vai vir com a resposta, porque no templo tem resposta. Então Zacarias estava no templo, estava ali no templo. O templo hoje para nós é a palavra. Não se deixe levar fora da palavra por opinião de ninguém, divergência de ninguém, força de expressão de ninguém. Permaneça na palavra. A palavra é o templo de Deus, a qual Ele nos visita. Ele não nos visita por causa de nenhuma outra situação. A Bíblia fala que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o salmista diz que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa aprender, morar no santuário de Deus, aprender da formosura, que é o templo de Deus, que é a palavra. Então permaneça na palavra, independente sempre de qualquer coisa, porque o anjo de Deus nos visita no templo, que é a palavra de Deus. E estando no santuário, Deus tem um plano e ele se cumprirá. No versículo 13, o anjo visita a Zacarias e diz que a mulher dele ia dar à luz e iria pôr o nome naquela criança, que seria de João. Então, no santuário, no templo, na palavra, Deus tem um plano já pronto, perfeito, e que ele há de se cumprir, e ninguém poderá frustrar. Mas nós, ninguém alheio, ninguém fora, mas nós podemos, com a incredulidade, com a dúvida, com a desconfiança, será que vai mesmo? Será que isso vai? Será que não vai? Quando? De que jeito? Foi tudo que passou na cabeça de Zacarias. A dúvida traz a incredulidade, que nos cala diante de Deus. Zacarias, ele sai do templo calado, mudo, que o anjo disse que ele iria ficar mudo para não atrapalhar os planos de Deus. Então quer dizer que a incredulidade atrapalha o plano de Deus. A dúvida atrapalha. Tudo isso que o diabo tenta colocar em nós, porque ele sabe que se estamos no santuário, na palavra, o anjo virá visitar e o plano de Deus se cumprirá. Tem um João para nascer na minha vida, na sua vida, na vida do seu familiar. Tem um plano. O João aqui representa um projeto, um plano de Deus para ser executado, e há de ser em nome de Jesus. E a mudez dá oportunidade para o plano de Deus ser atrapalhado. Por quê, pastor? Porque existiu um período de 9 meses de gestação. Zacarias muda, ele não pôde gritar, dividir, conversar com as pessoas, dizendo ali o quanto ele estava feliz pela gravidez, até mesmo contar a experiência da visitação do anjo. Ele não pôde. Então, a incredulidade nos emudece, nos impede, atrapalha de usufruir mais fases da manifestação do poder de Deus. Então, não deixe nunca nada nem ninguém trazer dúvida para o seu coração, para a sua mente. Permaneça no santuário, na palavra. Se a palavra diz assim, permaneça na palavra sim, porque é na palavra que Deus cumpre o plano dele. Mas a diferença de Zacarias, a descrença, melhor dizendo, de Zacarias, limitou ele a usufruir de todas as fases. A incredulidade nos coloca em risco, ou coloca em risco o plano de Deus. A incredulidade, eu vou ler para você aqui no versículo 59 do capítulo no livro de Lucas, no versículo, capítulo 1 de Lucas, no versículo 59, diz assim, olha só que coisa incrível. E aconteceu que ao 8º dia o menino já havia nascido, Zacarias ainda estava mudo, nada ainda podia fazer, ele estava ali mudo, e ele sabia do plano que era João, que Deus tinha um plano e um plano específico para se cumprir. E aconteceu que ao 8º dia o menino nasceu e vieram marcar o menino, circuncidar. E lhe chamavam, diz a Bíblia, de Zacarias, o nome de seu pai. Quer dizer, queriam colocar o nome da criança que Deus tinha determinado como João, de Zacarias. Então imagina, o povo falando, esse aqui é Zacarias, é o Júnior. E ele olhando sem poder falar nada, falando, não é. Quer dizer, muitas vozes, aqui eu quero trazer essa lição para você. O diabo quer sempre dar outro nome, ou um nome diferente ao plano que Deus tem.
O plano de Deus é certeza, o diabo quer colocar dúvida. O plano de Deus é cura, né? Que ele já levou sobre si as enfermidades e dores, e às vezes o diabo quer colocar que a enfermidade não tem cura, né? Deus diz que ele já perdoou, e o diabo diz que com a sua acusação que não houve perdão. Deus vai à nossa frente abrindo as portas que estão fechadas, né? Deus garante libertação, mas o diabo quer mudar o nome de libertação para cada vez mais de vícios, de problemas, né? De grilhões, de prisões, mas não deixa o diabo trocar o nome do plano que Deus já deu para você, não. Deus já te deu um plano de vitória, não é um plano de derrota. Plano de derrota vem do inimigo, mas Deus na cruz do Calvário, ele já disse, está escrito um plano de vitória, será vitória em nome de Jesus. O Senhor já nos chamou mais do que vencedor, então sobre qualquer situação creia que o Senhor já tem um João, já tem um plano para se cumprir, mas não deixe a incredulidade como Zacarias esfriar o seu coração, porque senão você vai perder as fases da vitória. E as vozes alheias podem atrapalhar o plano de Deus. Permaneçam no que a palavra de Deus diz. Mas olha que interessante. O versículo 60. E respondeu sua mãe e disse: não, porém será chamado João. Ela já estava ciente do plano, porque o Zacarias de alguma forma, né, provavelmente já havia comunicado com ela de alguma forma. E ela creu naquilo que estava sendo dito através de Zacarias. Então, E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. No passado, o nome era descrito pela circunstância da vida ou por alguma situação que era apresentada, né? Como Jabes, nascido de dores, Isaac, né? Sorriso, e assim outras coisas. Mas João não era da linhagem da família de Zacarias, daquele povo todo. João não existia. É como uma família começa todo mundo com H e entram lá com I. Fala assim, da onde você tirou esse nome? Né? O pai tem o nome, o filho tem o nome do pai, depois o neto tem o nome do pai que chama neto, e aí vem um terceiro filho lá, um segundo, e aí a pessoa coloca um nome que ninguém conhece, não tem linhagem nenhuma. Fala, da onde você tirou esse nome? Mais ou menos assim para você entender. Eles não estavam entendendo. As coisas de Deus não são para os outros entender, é para nós entendermos, porque a palavra, quem recebe somos nós, não são as pessoas. Por isso você tem que crer no que Deus tem falado com você sempre através da palavra. Ainda que todos digam, isso não tem jeito, isso não vai acontecer, isso não tem condição de acontecer, isso não vai dar certo, isso não tem isso, não tem aquilo. Não, permaneça naquilo que Deus já falou ao seu coração, porque a palavra quem recebe somos nós, não são as pessoas. E para finalizar, o versículo 62 diz assim: e perguntaram por acenos ao pai, o Zacarias, né? Como queria que lhe chamasse. Agora vem a revelação que Deus colocou no meu coração final. O versículo 63, e pedindo, né? E pedindo ele uma tabuinha, diz a Bíblia, uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. Todos se maravilharam e logo a boca lhe se abriu. E aí o versículo 64 diz que quando ele escreveu aquilo, a boca dele se abriu, quer dizer, ele voltou a falar. Deus me fez entender uma coisa, eu quero que você entenda isso em resumo, toda essa mensagem aqui, que está girando em torno de 13 a 14, 15 minutos. Quando nós cremos, o que está escrito se cumpre. Essa tabuinha para nós hoje aqui é a cruz. E essa escrita chama-se Jesus. Pois Apocalipse 19:13 diz: o nome pelo qual se chama é a palavra. Jesus é a escrita de Deus, é a palavra. E a tabuinha é a cruz. Quando Deus me mostrou isso, eu fiquei assim maravilhado, e por isso que eu decidi gravar esse vídeo. E o Zacarias até então, ele tinha recebido a palavra, mas a incredulidade dele fez com que ele ficasse um período ali sem usufruir daquela bênção. Mas a bênção existia, João já existia, o plano de Deus já existia, mas ela só pode se cumprir, o que está escrito, quando a gente crê. E quando então ele foi indagado
ali, né, perguntaram para ele ali como seria o nome daquela criança, porque o nome que a sua esposa